Oi, ouvinte do Literatura Oral. Apesar de todas as falcatruas do Congresso contra o povo, como é que tá aí do outro lado? Eu sou a Sabrina e hoje retomo os comentários sobre Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Ensaio sobre a Cegueira foi publicado em 1995. Este ano são 30 anos do romance, portanto, e como continua atual. E no último 18 de junho foram 15 anos da morte de Saramago. A gente viu no último episódio umas características do gênero ensaio, que permite uma reflexão do autor dentro do texto. E vimos que apesar de estar no título, Ensaio sobre a Cegueira é um romance, enquanto gênero literário, enquanto formato. Isso nos leva a lembrar do caráter híbrido do gênero romance, que permite abranger características de outros gêneros, como do ensaio. É característica do romance assimilar aspectos de outros gêneros. Bom, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e vamos que vamos! A previsão do médico se confirmou. Ele disse que tinha acabado o mundo dos ceguinhos e que começava o mundo dos cegos. O que isso significa? Quando ele diz os ceguinhos, as pessoas com deficiência estão numa posição de vulnerabilidade. Os ceguinhos nos remete a quem precisa de ajuda, de amparo. Já da expressão os cegos, a gente pressupõe a ação desses cegos, até porque sabemos que o romance fala de uma cegueira moral. Os ceguinhos são vítimas, mas os cegos têm potencial de serem algozes, são perigosos. E essa previsão se confirma com os cegos instaurando o terror no manicômio, exigindo o pagamento em sexo pela comida, humilhando as mulheres confinadas ali. No último episódio, vimos que as mulheres precisaram passar uma noite com os cegos malvados, quer dizer, cada quarto precisou passar uma noite, sendo abusadas para que todos tivessem comida. Na noite que as mulheres do quarto ao lado estavam indo, a mulher do médico foi junto, levou a tesoura e conseguiu matar o líder dos maus. Ela ajudou as outras a saírem do quarto e, já do corredor, discutiu com o novo líder, que é o cego da contabilidade. Imediatamente, o cego da contabilidade pegou a pistola do morto e assumiu a liderança. Ele é um cego de antes da epidemia, que circula com mais autonomia que os outros e prometeu vingar o amigo, matando a mulher do médico, que ele disse que consegue reconhecer só pela voz. Mas ela se impôs. Ameaçou matar de novo e estabeleceu uma virada no jogo. Ela diz que agora eles não pegam mais a comida e que o poder autoritário deles terminou. Ela fez tudo isso, mas não sem um preço de muito peso na consciência. Não foi fácil para a mulher do médico decidir matar, ir até lá, ameaçar os outros. A caminho do quarto, na volta, ela desmaia de pavor pelo que teve que fazer. Abre aspas. Matei, disse em voz baixa. Quis matar e matei. Virou a cabeça na direção da porta da camarata. Se os cegos viessem aí, não seria capaz de defender-se. O corredor estava deserto. As mulheres tinham desaparecido. Os cegos, ainda assustados pelos disparos e muito mais pelos cadáveres dos seus, não se atreviam a sair. Pouco a pouco foram regressando as forças. As lágrimas continuavam a correr, mas lentas, serenas, como diante de um irremediável. Levantou-se a custo. Tinha sangue nas mãos e na roupa, e subitamente o corpo exausto avisou-a de que estava velha e assassina, pensou, mas sabia que se fosse necessário, tornaria a matar. E quando é que é necessário matar? Perguntou-se a si mesma quando ia andando na direção do átrio. E a si mesma respondeu, quando já está morto o que ainda é vivo. Fecha aspas. Foi até o espaço entre as duas alas e olhou para o mundo fora do manicômio. Abre aspas. Um ruído de passos atrás de si fê-la estremecer. São eles, pensou, e virou-se rapidamente com a tesoura pronta. Era o marido. As mulheres da segunda camarata tinham vindo a gritar pelo caminho o que acontecera no outro lado, que uma mulher tinha morto a facada o chefe dos malvados, que houvera tiros. O médico não perguntou quem era a mulher. Só poderia ser a sua. Dissera ao rapazinho estrábico que logo lhe contaria o resto da aventura e agora como estaria, provavelmente morta também.
Estou aqui, disse ela, e foi para ele e abraçou, sem reparar que o manchava de sangue, ou reparando, não tinha importância, até hoje tem partilhado tudo. Que foi que se passou? Perguntou o médico. Disseram que foi morto um homem. Sim, matei-o eu. Por quê? Alguém teria de o fazer, e não havia mais ninguém. E agora? Agora estamos livres. Eles sabem o que os espera, se quiserem outra vez servir-se de nós. Vai haver luta, guerra. Os cegos estão sempre em guerra, sempre estiveram em guerra. Tornarás a matar. Se tiver de ser, dessa cegueira já não me livrarei. E a comida? Viremos nós buscá-la. Duvido que eles se atrevam a vir até aqui. Pelo menos nesses próximos dias terão medo de que lhe suceda o mesmo, que uma tesoura lhe atravesse o pescoço. Não soubemos resistir como deveríamos quando eles apareceram com as primeiras exigências. Pois não, tivemos nós medo, e o medo nem sempre é bom conselheiro. Fecha aspas. Dessa conversa do casal, sabemos que eles concluem que o mais acertado teria sido resistir nas primeiras exigências. Parece que o marido não ficou muito contente, com a decisão corajosa da mulher. Mas ela explica para ele que tinha que ser assim. Alguém tinha que fazer e só ela poderia matar. Mas a mulher do médico se sente culpada e um pouco derrotada na sua humanidade. Olhem como ela fala que dessa cegueira ela já não vai se livrar, da cegueira de tirar a vida de outro ser humano, que para ela é uma cegueira, é uma forma de cegueira. Matar é uma forma de cegueira. As circunstâncias fizeram com que ela tivesse que agir fora da sua natureza, agir como os maus agem, ainda que tenha sido por defesa. Porque sem essa ação, tudo indicava que as mulheres continuariam sendo abusadas. Vamos lembrar uma cena lá do início do livro, quando o cego ladrão morreu porque levou um tiro do soldado, porque tinha ido lá na frente pedir remédio para a perna inflamada. A moça dos óculos escuros se sentiu culpada. A perna dele inflamou porque ela chutou com o salto. Mas também ela só chutou porque ele apalpou ela na fila para irem para o banheiro. Lembra disso? Mas eu quero destacar a frase da mulher do médico nessa ocasião. Ela diz para a moça, abre aspas, não se acuse, foram as circunstâncias a que todos somos culpados e inocentes. Fecha aspas. Quer dizer, a mulher tem o entendimento de que ali, naquelas circunstâncias, algumas vezes eles serão inocentes e outras vezes culpados, porque estão tentando sobreviver num ambiente inóspito e injusto. Só que quando é para ela dar fim ao cego malvado, ela titubeia. Ela sabe que mesmo tendo motivos, matar uma pessoa é um ato ruim. Vimos no último episódio também a cena do médico transar com a moça. As personagens de Saramago nos surpreendem. Eu fiquei surpresa com essa cena. Assim como o cego ladrão, que apesar de ladrão, quando se ofereceu para levar o primeiro cego em casa, não tinha plano de roubar. Em um primeiro momento, era ajuda genuína. O pesquisador Garley cita na tese dele o teórico britânico Forster sobre a diferença de personagens planas e redondas. As personagens planas são mais simples, as redondas são as mais complexas. Forster, no livro Aspectos do Romance, tem um teste para fazer a diferenciação entre personagem plana e redonda. Se a personagem consegue nos surpreender de forma convincente, é redonda. Se nunca surpreende ou se surpreende de uma forma que não é convincente, é personagem plana. Saramago, sem dúvida, constrói personagens redondas. O pesquisador Garley chama a atenção para o tratamento do tempo na narrativa de Ensaio sobre a Cegueira. Como Saramago trata o tempo nas cenas de violência, por exemplo. O tempo da cena do sacrifício das mulheres é curto, é uma noite. Mas o tempo de narração dessa noite é longo, são várias páginas. Já a cena em que a mulher mata o líder dos maus é narração curta. Mesmo tendo motivo, a mulher passa por um dilema antes de matar esse mal. Mesmo sendo a coisa certa a fazer naquele contexto, porque era para poupar a vida dela e das outras mulheres, ela hesita em tirar a vida de uma pessoa de forma violenta. Por essa ponderação, mesmo agindo com violência, a mulher não é mostrada animalizada, porque o ato dela foi pensado, foi ponderado, teve motivação e era necessário.
foi violência justificada. Então, em uma frase curta e rápida, seca, como foi enfiar a tesoura no pescoço do cego mau, a narrativa dá conta de terminar essa cena. A tesoura que a mulher do médico tinha colocado na bolsa é determinante na libertação deles do grupo mau. E a tesoura tem um significado atrelado ao feminino. No nascimento de uma criança, uma tesoura corta o cordão umbilical. É uma tesoura que faz a poda das plantas, que orienta o crescimento da planta. Tesoura corta tecidos na confecção das roupas, sendo que por muito tempo a confecção do vestuário foi uma tarefa atribuída ao feminino. Lembrei da tesoura de Ana Terra, personagem de Érico Veríssimo em O Continente. Ana Terra foi parteira, carregava com ela a tesoura que tinha sido da mãe e que depois ela deixa para a neta, Bibiana. No dia seguinte à morte do cego mau, não chega comida. Os cegos fazem plantão na parte da frente do prédio para conseguirem pegar as caixas, mas as caixas não chegam. Os malvados nem saíram do quarto. Ali na frente estão reunidos vários cegos, de todos os quartos. E não demora um homem colocar a culpa na falta de comida em quem matou o líder dos cegos maus. Ora, se tinha relação, né? Mas uma personagem homem fez isso, falou isso. Abre aspas. O que eu sei é que não estaríamos nesta situação se não fosse terem-lhes matado o chefe. Que importância teria irem lá as mulheres 2 vezes por mês a dar-lhes o que deu para dar-se à natureza? Pergunto. Fecha aspas. Alguns dos cegos querem descobrir quem é a assassina, levar até os maus e trocar por comida. A mulher do médico, que matou o cego mau, livrou todos das cobranças autoritárias. Mas tem quem só pense na necessidade imediata e prefira servir aos autoritários. Assim é na ficção e na vida. A mulher do médico está se sentindo culpada e receosa de que a cega que ela tapou a boca, a que estava com o cego mau quando ela enfiou a tesoura no pescoço dele, está com medo que ela reconheça a voz dela e denuncie. Por um instante, ela pensa em se entregar e faz um movimento com o corpo como que para falar. E aí o velho da venda, que eu interpreto como sendo uma personagem representante da sabedoria, da maturidade, o velho da venda tem uma participação importante. Abre aspas. E se agora lhes dissesse que fui eu que matei, entregar-me-iam sabendo que me entregavam a uma morte certa. Fosse por efeito da fome ou porque o pensamento subitamente a seduziu como um abismo, variou-lhe a cabeça uma espécie de aturdimento. O corpo moveu-se-lhe para diante, a boca abriu-se para falar, mas nesse momento alguém lhe agarrou e apertou o braço. Olhou. Era o velho da venda preta, que disse: mataria com as minhas mãos quem a si próprio se denunciasse. Por quê? Perguntaram da roda. Porque se a vergonha ainda tem algum significado neste inferno em que nos puseram a viver e que nós tornamos o inferno do inferno, é graças a essa pessoa que teve a coragem de ir matar a hiena ao covil da hiena. Fecha aspas. O velho sacou que ela ia falar, ele sabe que foi ela e não deixou. Permanecia, no entanto, o medo de que a cega denunciasse pelo reconhecimento da voz, até que, abre aspas, à entrada da porta que dava para as camaratas da ala direita, apareceu uma mulher que estivera a ouvir escondida. Era a que tinha recebido na cara o jorro de sangue, aquela em cuja boca o morto ejaculara. Aquela ao ouvido de quem a mulher do médico tinha dito: cala-te. E agora está essa mulher pensando: daqui onde estou, sentada no meio destes, não te posso dizer cala-te, não me denuncies, mas sem dúvida reconheces a minha voz, é impossível que a tenhas esquecido, a minha mão esteve sobre a tua boca, o teu corpo contra o meu corpo, e eu disse cala-te. Agora chegou o momento de saber verdadeiramente a quem salvei, de saber quem és, por isso vou falar, por isso vou dizer em voz alta e clara, para que possas acusar-me. Se é esse o teu destino e o meu destino, já o digo. Não irão apenas os homens, irão também as mulheres. Voltaremos ao lugar onde nos humilharam, para que da humilhação nada fique, para que possamos libertar-nos dela da mesma maneira que cuspimos o que nos lançaram à boca.
Disse e ficou à espera, até que a mulher falou: aonde tu fores, eu irei. Foi isso que disse. O velho da venda preta sorriu, pareceu um sorriso feliz. E talvez o fosse, não é a ocasião para lhe perguntar. Mais interessante é reparar na expressão de estranheza dos outros cegos, como se alguma coisa lhes tivesse passado por cima das cabeças, um pássaro, uma nuvem, uma primeira e tímida luz. O médico segurou a mão da mulher, depois perguntou: ainda há quem esteja aqui a pensar em descobrir quem matou aquele, ou estaremos de acordo em que a mão que o foi degolar era a mão de todos nós, mais exatamente a mão de cada um de nós? Ninguém respondeu. Fecha aspas. Aconteceu alguma coisa que as caixas de comida simplesmente não foram entregues, mas a mensagem repetitiva ressoou na hora certa. Sempre a mesma mensagem, ainda do primeiro dia, com as regras de como deviam viver ali. Um exemplo do anacronismo do governo, sempre em descompasso com as necessidades da população. Ora se tinha sentido dizer as regras do primeiro dia para pessoas que já tinham vivenciado o inferno ali dentro, onde a organização interna do prédio já tinha mudado, e mudado de novo com a morte do líder dos cegos maus. Passam dias e nada de entregarem comida. A única alternativa era enfrentar os maus e buscar o que restou nas caixas que eles guardavam no quarto. O pessoal do quarto da mulher do médico, liderados pelo velho da venda, resolvem se armar com ferros das camas e pedaços de paus e partir para o confronto. Outros cegos criam coragem e se unem a eles. Parece que assim como a moça dos óculos escuros intuiu que a mulher do médico enxerga, o velho da venda também tem a mesma impressão, além de saber que foi ela que matou. Ele diz, abre aspas, quem nos dera que alguma de vocês pudesse ver o que nós não vemos, levar-nos pelo caminho certo, guiar a ponta dos nossos ferros contra a garganta dos malvados, tão certeiramente como o fez a outra. Seria pedir demasiado, uma vez que não são vezes. Além disso, quem nos diz que não ficou por lá morta? Pelo menos não houve notícias dela, lembrou a mulher do médico. As mulheres ressuscitam umas nas outras. As honradas ressuscitam nas putas. As putas ressuscitam nas honradas, disse a rapariga dos óculos escuros. Fecha aspas. E lá vão eles, mortos de fome, cegos, munidos de pedaços de ferros, tentar pegar alguma comida dos maus, comida que já está velha lá há dias. Na porta do quarto, os maus colocaram camas empilhadas, como barricada. Abre aspas. Como são absolutamente terríveis os gritos dos cegos. Parecem eles que estão a gritar sem saberem por quê. Queremos dizer-lhes que se calem e logo acabamos nós a gritar também. Fecha aspas. Foi um gritedo, mas foi coisa só para se machucarem e não conseguiram entrar nem pegar comida nenhuma. E ainda 2 dos cegos bons morreram. Eles carregam os 2 corpos para o átrio que dá para o exterior e deitam no chão, exaustos. Parece que não tem como o horror do que eles estão vivendo aumentar, porque já estão quase mortos de fome. Então a mulher do médico desabafa. Abre aspas. Todo o peso de um horror sem nome. Então a mulher do médico compreendeu que não tinha qualquer sentido, se o havia tido alguma vez, continuar com o fingimento de ser cega. Está visto que aqui já ninguém se pode salvar, a cegueira também é isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. Podia, portanto, dizer quem eram os mortos. Este é o ajudante de farmácia. Este é aquele que diz que os cegos atirariam ao monte. Ambos tiveram razão, de certo modo, e escusam de perguntar-me como sei quem eles são. A resposta é simples. Vejo. Alguns dos que ali estavam já o sabiam e tinham se calado. Outros andavam desde há tempos com suspeitas e agora viam-nas confirmadas. Fecha aspas. Terminou então o segredo da mulher do médico. Ela conta que vê. Aquela mulher que estava com o líder e que a mulher do médico teve medo que ela denunciasse e que disse, aonde tu fores, eu irei, essa mulher está com uma ideia.
Abre aspas. Mal entrou na camarata, a segunda do lado direito se pôs a remexer nos seus trapos até encontrar um pequeno objeto que apertou na palma da mão, como se o quisesse esconder da vista dos outros. Os velhos hábitos custam esquecer, mesmo quando chega um momento em que já os julgávamos de todo perdidos. Um isqueiro. Fecha aspas. Ela lembrou então que trouxe um isqueiro na mala de mão. Sem dizer nada para ninguém, vai até o quarto dos malvados. Puxa pontas das cobertas das camas que os malvados deixaram na porta, fazendo a barricada, e deixa a chama lamber os cobertores. Ia ficar nisso, mas pensou que se os malvados têm água lá dentro, logo vão conseguir apagar o fogo e se revoltar contra todos. Então ela se enfiou por baixo da primeira cama para atear fogo em algo mais lá dentro do quarto. Mas no meio de toda aquela imundície, o fogo pegou logo, pegou fogo no corpo dela e já não tinha como sair dali. Rapidamente o fogo toma conta do quarto todo dos malvados. E os cegos dos outros quartos já pressentem e saem gritando pelos corredores. A narrativa vai indo em terceira pessoa, com o narrador que tudo vê, contando o desespero dos cegos para achar a saída do prédio. E muda para a voz narrativa da mulher do médico. Vamos ver essa passagem. Abre aspas. Num momento, alguém se recorda de que a mulher do médico ainda tem uns olhos que veem onde está ela. Pergunta-se, ela que nos diga o que se passa, por onde deveremos ir, onde está, estou aqui, só agora que consegui sair da camarata. A culpa foi do rapazinho estrábico, que ninguém conseguia saber onde se tinha metido. Agora já está aqui, agarro-o com força pela mão. Teriam de arrancar-me o braço para que eu o largasse. Com a outra mão, seguro a mão do meu marido, e depois vem a rapariga dos óculos escuros, e depois o velho da venda preta. Onde está um, está outro. E depois o primeiro cego, e depois a mulher dele, todos juntos, apertados como uma pinha, que, espero bem, nem este calor há de abrir. Fecha aspas. Está formado o grupo dos 7, que já era um grupo no quarto, liderados pela mulher do médico. 7, assim como eram 7 as mulheres que saíram do quarto para fazer o sacrifício. O número 7 é carregado de simbologia. Na tradição judaico-cristã, o 7 é associado à perfeição e completude. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Pensando no 7 como perfeição, as mulheres saem do quarto em 7 para se dar em sacrifício e retornam 6 porque foram maculadas, tiveram a sua perfeição e completude sequestrada por viver o horror naquela noite, e uma delas morreu. Lembra que a mulher do médico fala que elas já não são as mesmas que saíram dali quando retornaram. Seriam 7 os dons do Espírito Santo, são 7 sacramentos, 7 pecados capitais, 7 virtudes. Tem algumas histórias da Bíblia em que a personagem precisa trabalhar 7 anos para alcançar determinada recompensa, como a história de Jacó, que trabalha 7 anos para o sogro para merecer casar com Raquel. O 7 resulta da soma de outros 2 números igualmente simbólicos, o 3 e o 4. Que são números que se repetem na natureza, estão na criação e na organização de muitos aspectos do mundo. Lá no episódio 99, sobre a metamorfose, eu comentei sobre a repetição do 3 na obra de Kafka e na cultura judaica. Mas o 7 também aparece nessa cultura, por exemplo, nos braços do candelabro menorá. São 7 notas musicais, 7 cores no arco-íris. Para quem acredita, a vida humana estaria dividida em ciclos de 7 anos, com o início do segundo ciclo, aos 7 anos, coincidindo com a troca da dentição, que é um acontecimento na vida de toda criança. Quem não lembra da sensação estranha de sentir os dentes ficando moles e caindo? O 7 aparece em outras obras de Saramago também, como em Memorial do Convento, no nome da personagem Baltazar Sete Sóis. Tudo isso para dizer que o autor escolhe o 7 para ser o número de personagens no grupo principal da narrativa. E é um grupo bem interessante.
tem um velho sábio, representando o passado e o acúmulo de maturidade. Um rapaz ainda bobinho, sem dizer coisa com coisa, representando o futuro e o ainda ter muito a aprender. As presenças do velho e do menino nesse grupo remetem a Eneida, de Virgílio. Nesse poema épico, Enéas foge de Troia com a cidade em chamas pela guerra, e com ele, o pai e o filho vão fundar a cidade de Roma. Ensaio sobre a cegueira tem ainda 2 casais, bem diferentes um do outro, e a moça, que é bela e é agente do seu desejo, da sua feminilidade, é dona da sua vontade. Além da mulher do médico, que compõe um dos casais, é a protagonista e encerra uma identidade de ética, de humanidade, de empatia, como a gente viu no último episódio. Um dos casais, que é o primeiro cego, e a mulher, representa o relacionamento tradicional, em que o marido se julga dono da esposa e é um formato de relacionamento passando por mudanças, sofrendo rupturas. Lembrem que a mulher se rebelou ao autoritarismo dele lá no manicômio e disse para ele que esses hábitos não servem mais. O outro casal, que é a mulher do médico e o médico, representa o relacionamento de parceria, de respeito mútuo, em que um soma ao outro e que parece mais estável durante a crise. Saramago disse em entrevistas que para ele não tinha separação entre autor e narrador, que a voz narrativa fala então o que é a opinião do próprio autor. Nem sempre a gente tem isso, não é o que acontece com todos os autores. Mas na obra de Saramago, como ele via desse jeito, a gente pode entender que a voz narrativa é a opinião dele. A questão da narração é muito importante para Saramago, da construção da voz narrativa. Tanto é importante que a gente tem o questionamento da atividade de narrar e do alcance da linguagem na narrativa. Por exemplo, abre aspas, não havendo testemunhas, e se as houve, não consta que tenham sido chamadas a estes autos para nos relatarem o que se passou. É compreensível que alguém pergunte como foi possível saber que estas coisas sucederam assim e não de outra maneira. A resposta a dar é a de que todos os relatos são como os da criação do universo. Ninguém lá esteve, ninguém assistiu, mas toda a gente sabe o que aconteceu. Fecha aspas. Aqui, o narrador está questionando a própria narração onisciente. E está, de certa forma, também nos lembrando que a gente está diante de uma obra, em que tudo que é dito é escolhido ser dito assim. É a lembrança de que é uma obra de estética e que também é uma versão. É uma lembrança de que toda linguagem conta sempre uma versão do que poderia ser a realidade. Outro exemplo desse questionamento da linguagem e dessa narração que se questiona está na página 255, abre aspas. Apesar do tom verídico que soube imprimir a apaixonante descrição, é lícito suspeitar da existência de certos exageros no seu relato, a história dos cegos que vivem nos subterrâneos, por exemplo. Como a teria sabido ele se não conhece a palavra de passe, nem o truque do polegar? Em todo caso, deu para ficarmos com uma ideia, fecha aspas. Com isso, Saramago está alertando para a arbitrariedade da linguagem, para as convenções e limitações da língua. O narrador de Ensaio sobre a Cegueira é em terceira pessoa, faz comentários, é bem interventor, apresenta uma posição ideológica, política, e às vezes, como a gente viu na cena em que a mulher do médico puxa para junto de si os seus amigos, a voz narrativa é dela. Então essa voz narrativa vai mudando e isso é uma característica do texto de Saramago. O manicômio é tomado pelo fogo. Quando os 7 conseguem sair do prédio, com o fogo avançando e o empurra-empurra de todos os cegos atordoados, eles precisam arriscar chegar até a cerca, onde quem chegava levava tiro dos soldados lá na frente. O velho da venda, representando a voz da experiência, diz, abre aspas, antes morrer de tiro do que queimados, fecha aspas. Na bagunça de todos tentarem sair ao mesmo tempo, as roupas da mulher do médico estavam esfarrapadas, meio rasgadas já, e vão ficando mais rasgadas. Ela consegue chegar mais à frente e implora aos soldados que deixem eles saírem.
Ninguém responde. Ela desceu mais uns degraus em direção ao portão e quase não pôde acreditar. Não tem mais ninguém de sentinela. Ela grita que estão livres e, ao mesmo tempo, o teto do prédio desaba com o incêndio e o portão é empurrado e aberto de par em par, tudo ao mesmo tempo. O capítulo encerra com, abre aspas, os loucos saem. Do que a gente pode entender que entraram cegos, mas no espaço do manicômio e tendo vivenciado o horror, agora fugindo de serem queimados vivos, são loucos que saem em desespero. E dizer que os cegos saem loucos do manicômio é um diálogo de Saramago com a peça Rei Lear, de Shakespeare. Tá na hora da gente ter Shakespeare aqui na literatura oral, hein? Na peça Rei Lear, a frase, abre aspas, desgraçado do tempo em que os loucos guiam os cegos, fecha aspas, é dita pelo conde de Gloucester e tá no ato 4, cena 1. Esse conde ficou cego, tá perdido e acaba por ser ajudado por Edgar, que é filho dele e foi desprezado e afastado. Quando encontra o pai cego, Edgar está vagando disfarçado de mendigo e louco, falando errado para não ser reconhecido. Gloucester entrega a bolsa de dinheiro para esse maluco que vai guiar ele e que ele não sabe que é o filho fingindo, e roga aos céus que sempre seja assim, que os homens rodeados de supérfluo e que não querem ver porque não sentem, sintam o poder do céu e distribuam o seu excesso, assim como ele acabou de dar a bolsa para Edgar. E essa frase de Shakespeare nos importa aqui especialmente. Homem que não quer ver porque não sente. Eu estou lendo a tradução do Milor Fernandes, vou até falar a frase de novo. Homem que não quer ver porque não sente. A gente já viu que a cegueira branca, de Ensaio sobre a Cegueira, é uma cegueira moral. É um não ver o outro ser humano como um igual. É um fechar os olhos para a empatia, para a humanidade que estaria em essência em cada um. E essa personagem de Shakespeare, Gloucester, cego e pronto para se matar, porque ele está arrependido de ter banido o filho, entende e fala aos céus que existem homens que não querem ver porque não sentem, ou seja, escolhem a cegueira porque já tinham a sua humanidade cega, eram insensíveis, então ficam cegos. Parece que Ensaio sobre a Cegueira todinho pula dessa fala do Gloucester. Vejam com quantas obras Ensaio sobre a Cegueira dialoga. E isso é bem típico da literatura pós-moderna, esse fazer referência a outras obras, mostrar que o autor bebeu em outros clássicos. A mulher do médico, nesse dia do incêndio, está confusa, não está se reconhecendo, se considerando uma estranha, quase uma louca por ter matado. Então, ela é a louca conduzindo os cegos. O fogo é outro elemento carregado de simbologia. É usado na literatura muitas vezes como símbolo de purificação. Estou pensando em O Ateneu, de Raul Pompeia, romance brasileiro, de 1888. O Ateneu é uma história com características autobiográficas, a experiência do protagonista em um colégio interno, onde ele convive com corrupção, assédio, violência. O colégio Ateneu é consumido pelas chamas, como forma de purgar, de purificar todo o mal que aquele espaço meio que condensou. A mesma coisa acontece no final de O Cortiço, de Aloísio Azevedo, que tem leitura comentada aqui no LO. Assim como no Manicômio de Ensaio sobre a Cegueira. O fogo também é agente de transformação e renovação, e é isso que acontece no romance de Saramago. Em Jane Eyre, da inglesa Charlotte Brontë, o fogo abre uma nova fase nesse romance de 1847, a fase em que a mocinha vai estar mais nivelada socialmente com o galã. Com o incêndio em Ensaio sobre a Cegueira, os cegos estão livres e inicia uma terceira fase da narrativa.
A primeira fase foi a do contágio, com as histórias de como cada um do grupo dos 7 se contaminou, como foram as primeiras horas deles depois de cegar em liberdade na cidade. A segunda fase é o confinamento no manicômio e a convivência forçada. E a terceira fase é quando eles ganham a cidade, depois do incêndio. Essa divisão é possível de interpretar, mas não tem nenhuma marcação formal no texto ou na organização do livro. Na mitologia, o mito de Prometeu é associado ao acesso a um conhecimento proibido. Prometeu rouba o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade. Com o incêndio, os cegos ficam sabendo por que a comida não estava sendo entregue. É porque a epidemia se alastrou, não tem mais ninguém vigiando o prédio, ninguém mais enxerga. Então, o ensaio sobre a cegueira também dialoga com o mito de Prometeu, porque junto do fogo, os cegos adquirem conhecimento sobre a situação da cidade na epidemia e começa uma nova fase na história deles. A partir da saída do manicômio, o grupo dos 7 anda junto, mais do que andavam lá dentro, de mãos dadas, para não se perderem com a mulher do médico à frente. Eles estão fracos e exaustos e ficam ali na rua na noite do incêndio até amanhecer. Quando começam a andar pela cidade de manhã, descobrem que a cegueira atingiu a população em geral e que a cidade está ao caos. Com lixo para todo lado, carros abandonados, lojas depredadas, porque as pessoas cegas precisam andar caçando comida pelo cheiro. De um cego, saindo de uma loja onde ele tinha pernoitado com outros, a mulher do médico escuta a explicação de que agora todos são andarilhos pelas ruas, porque saíram de casa em busca de comida e não conseguem retornar. Algumas casas e apartamentos são invadidos, abandonados, servem como abrigo para algum grupo que logo se dispersa, e tá assim. A mulher do médico deixa os cegos dela abrigados nessa loja e vai caminhando mais rápido sozinha em busca de comida. Eles estão todos maltrapilhos e descalços, esse grupo dos 7. Ela encontra um mercado, mas já vazio, porque os cegos que passaram nos dias anteriores já tinham feito a limpa. Mas ela se dá conta que deve ter um depósito e encontra a escada que dá acesso a essa mina de comida. O lugar está sem energia, não tem fornecimento de nenhum serviço na cidade, com todo mundo cego. Então, para descer a escada para o depósito, ela sente como se tivesse ficado cega. E passa mal nessa escada, porque além de não conseguir ver nada no breu, ela está preocupada em ter se perdido e não conseguir retornar para a loja onde esperavam por ela. Porque a confusão na cidade é tanta que nem parece a mesma cidade. E ela está receosa de estar descendo para alguma garagem e não para um depósito, ela não tinha como ter certeza. Mas dá tudo certo e ela consegue encher uns sacos com mantimentos. Só que na saída do mercado, os cegos que estão por ali sentem o cheiro da comida que ela está carregando e da comida que ela abriu e comeu para ter forças para voltar. E começam uma briga com ela, tentando puxar os sacos. O chão está cheio de caco de vidro e ela precisa correr para escapar desses cegos. Nessa confusão, a roupa dela termina de rasgar da cintura para cima e ela fica seminua. E quando finalmente sai do mercado, está chovendo torrencialmente. Então a imagem é essa mulher seminua e descalça, fraca, magra, exausta de ter vivido o indizível no manicômio, com sacos de comida sobre os ombros jogados para as costas, correndo para alimentar os seus amigos. Abre aspas. Estava a chover torrencialmente quando alcançou a rua. Melhor assim, pensou, ofegando, com as pernas a tremer, vai sentir-se menos o cheiro. Alguém tinha deitado a mão ao último farrapo que mal a tapava da cintura para cima. Agora ia de peitos descobertos. Fecha aspas. É uma cena linda e forte, que o próprio Saramago chama atenção para a semelhança com a imagem da liberdade guiando o povo. Da tela de Eugène Delacroix, de 1830, sobre a Revolução de Julho na França.
e é um ícone do período do romantismo francês. Na tela, a liberdade é representada por uma mulher descalça, de peito nu, que ergue a bandeira da França numa mão e na outra segura uma arma, e caminha sobre uma barricada em uma cidade também destroçada, mas pela guerra, e guia pessoas de diferentes classes, o que a gente sabe pelas roupas que usam. Quando chega nessa parte do livro, é difícil a gente não se emocionar, porque o leitor compartilha do cansaço da mulher do médico. Como ela, o leitor vê tudo o que acontece e até antevê graças à onisciência do narrador. Nessa parte, a gente já viveu várias tensões junto com a mulher do médico. Medo, susto, já passamos pelas páginas de violência extrema contra os corpos femininos. Sentimos junto o medo dela de se perder na cidade, de não achar comida, de cortar os pés nos cacos de vidro. Então, quando chega nessa cena dela caminhando na chuva, no meio do lixo, levando a comida antes que os outros morram de fome, não tem como não se emocionar. Saramago, então, nos providencia um alento para a mulher do médico e para nós, leitores. O autor nos dá um cachorro, o cão das lágrimas. Quando se sente livre dos cegos que tentavam pegar os sacos de comida, ela corre e, correndo pelas ruas, se perde. E isso é demais para tudo que essa mulher está suportando. Então ela senta na calçada, debaixo da chuva e chora. Chora, chora, chora até sentir uma presença. É um cachorro lambendo o rosto dela e confortando essa mulher. Abre aspas. Os cães rodearam-na, farejaram os sacos, mas sem convicção, como se já lhes tivesse passado a hora de comer. Um deles lambe-lhe a cara. Talvez desde pequeno tenha sido habituado a enxugar prantos. A mulher toca-lhe na cabeça, passa-lhe a mão pelo lombo encharcado, e o resto das lágrimas chora-as abraçada a ele. Quando enfim levantou os olhos, 1000 vezes louvado seja o Deus das encruzilhadas, viu que tinha diante de si um grande mapa, fecha aspas. Esse cão que bebeu das lágrimas da mulher do médico acompanha ela até a loja, que mais calma ela consegue encontrar. Quando os dois chegam na loja, mulher e cachorro, ensopados da chuva, encontram os amigos dormindo e imóveis como pedras. Parecia que tinham morrido de tão imóveis. Abre aspas. Ali estão dormindo, meio enterradas, à espera não se sabe de que despertar. Tem, porém, a palavra comida poderes mágicos, mormente quando o apetite aperta, até o cão das lágrimas, que não conhece linguagem, se pôs a abanar o rabo. O instintivo movimento fê-lo recordar-se que ainda não tinha feito aquilo. Aqui estão obrigados os cães molhados, sacudirem-se com violência, respingando quanto estiver ao redor. Neles é fácil, trazem a pele como se fosse um casaco. Água benta da mais eficaz, descida diretamente do céu, os salpicos ajudaram as pedras a transformarem-se em pessoas. Fecha aspas. A mulher do médico está exausta, mas sente que tem responsabilidade por ter permanecido vendo. Abre aspas, a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Fecha aspas. Ela e a moça refletem como será o mundo se todos ficarem cegos e pensam que os sentimentos que existem nascidos de pessoas que podiam ver. E se todos ficassem cegos, teriam que nascer outros sentimentos de outra qualidade, porque foram os sentimentos, abre aspas, com que temos vivido e que nos fizeram viver como éramos, foi de termos olhos que nasceram. Sem olhos, os sentimentos vão tornar-se diferentes, fecha aspas. Essa conclusão dá, ao enxergar, uma nova dimensão, já que seria a partir do que vemos, de por que vemos e de como vemos, que nasceriam os sentimentos que nos fazem humanos. A cidade está um caos. O primeiro cego é o cara ligado às convenções. Ele acredita que ainda deve haver um governo. A mulher do médico fala, abre aspas,
Chegou a altura de decidirmos o que devemos fazer. Estou convencida de que toda a gente está cega. Pelo menos comportavam-se como tal as pessoas que vi até agora. Não há água, não há eletricidade, não há abastecimentos de nenhuma espécie. Encontramo-nos no caos. O caos autêntico deve de ser isto. Haverá um governo, disse o primeiro cego. Pode ser que a humanidade venha a conseguir viver sem olhos, mas então deixará de ser humanidade. O resultado está à vista. Qual de nós se considerará ainda tão humano como antes cria ser? Eu, por exemplo, matei um homem. Mataste um homem? Espantou-se o primeiro cego. Fecha aspas. O primeiro cego se espanta, só ele não tinha entendido que ela salvou a todos matando o líder dos malvados. Essa personagem tem um papel decisivo no próximo livro de Saramago, Ensaio sobre a Lucidez, porque entrega a mulher do médico para as autoridades, denuncia ela como rebelde que coloca a população contra o sistema. Depois de tudo que ela fez por eles, o primeiro cego é representante de uma parcela da população que é ingenuamente obediente. Diferente da mulher do médico, que é ética e soube, ainda assim, usar a violência com o propósito da defesa. O primeiro cego é rígido, é inflexível quanto às normas e regras. Ele estava achando que proibir a mulher de cumprir o sacrifício com os cegos maus era uma opção, porque ela transar com outros homens iria contra a moralidade do matrimônio. O primeiro cego é representante daquele tipo de gente que não consegue dimensionar o certo e o errado conforme as condições se apresentam, é bitolado. Eu acho que se o primeiro cego fosse um brasileiro hoje, talvez ele dissesse umas coisas do tipo: "Viva o mito! Mas e o PT?", sabe? A moça lembra à mulher que o que ela fez era necessário. Abre aspas. "Mataste para vingar-nos. Para vingar as mulheres tinha de ser uma mulher", disse a rapariga dos óculos escuros. "E a vingança, sendo justa, é coisa humana. Se a vítima não tiver um direito sobre o carrasco, então não haverá justiça, nem humanidade", acrescentou a mulher do primeiro cego. Mas o primeiro cego é fã de autoridades e continua matutando que deve haver algum governo. Abre aspas. "Os grupos que por aí existem devem ter chefes, alguém que mande e organize", lembrou o primeiro cego. Fecha aspas. Os cegos vagam pelas ruas. Além de procurar comida e lugar para dormir, eles não fazem mais nada, vagam com vagarosidade. Isso contrasta com o frenesi do primeiro dia da epidemia, em que estava todo mundo correndo, enlouquecido para avançar o sinal, para atravessar a rua, para chegar logo. Lembram da cena do semáforo, da abertura do romance? Agora, com todos cegos, não tem por que correr. Aquela vida de correria perdeu o sentido. Eles agem pelas necessidades básicas do ser humano, comer e buscar abrigo, e a vida ficou reduzida a isso. O grupo vai andando na rua, no meio do lixo, no meio do caos, e os cachorros soltos e mortos de fome passaram a comer os defuntos que encontram pelas ruas, porque muita gente está morrendo. Enquanto eles vão indo, a mulher do médico vê um grupo de cães disputando um corpo de um homem e vomita. E mais uma vez, mesmo passando mal, ela mostra empatia e opta por dizer que passou mal em ver os cães comendo outro cão, para poupar os amigos da barbaridade que estava acontecendo. É sobre essa responsabilidade de ter olhos onde ninguém vê que ela falava antes. Outro exemplo da sensibilidade dela. O médico tinha guardado as chaves da casa no bolso e quando eles chegam, a mulher guia a mão dele para ser ele a abrir a porta. Ele que tinha lembrado de guardar a chave. E aqui o comportamento dela é diferente do comportamento da mulher do primeiro cego, lá no início, quando eles chegaram no consultório e ela ainda via e foi explicando para o médico o que estava acontecendo, mesmo que ela não soubesse muito o que estava acontecendo, numa atitude infantilizadora do marido, que tinha acabado de cegar, mas ainda podia se explicar. Se bem que depois que a gente conhece mais do primeiro cego, até era bom deixar ele quieto e ela falar por ele. Chegam na casa da mulher do médico, tiram os sapatos e as roupas imundas na porta
E ela tá indo levar tudo para a lavanderia e olha a cidade pela janela no entardecer. Abre aspas, o que ali estava não era uma cidade, era uma extensa massa de alcatrão que, ao arrefecer, se moldara a si mesma em formas de prédios, telhados, chaminés, morto tudo, apagado tudo, fecha aspas. Essa frase de que o que ali estava não era uma cidade vai dialogar com a última frase do livro, depois eu volto nela. E ela, que enxerga, precisa de uma fonte de luz e lembra que tem uma candeia, que é uma lamparina que funciona com azeite. A candeia era só um objeto de decoração até então, mas acaba por ser usada pela primeira vez. Abre aspas. Ao princípio não parecia ia ser este o seu destino, mas nenhum de nós, candeias, cães ou humanos, sabe ao princípio tudo para que vinha ao mundo. Fecha aspas. Acho bonita essa aproximação de lamparinas, humanos e cães com destino inusitado e sujeitos, os três, a mudanças de percurso. A autora neozelandesa Catherine Mansfield também faz uma aproximação entre pessoas e lamparinas em alguns contos dela. A mulher do médico sugere algumas regras de organização para que eles fiquem os 7 vivendo ali. Afinal, abre aspas, organizar-se já é, de uma certa maneira, começar a ter olhos, fecha aspas. E eles têm este diálogo. Abre aspas. O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender a nossa relação com os outros, não a que temos com nós próprios. É que vocês não sabem, não o podem saber, o que é ter olhos num mundo de cegos. Não sou rainha, não. Sou simplesmente a que nasceu para ver o horror. O médico só disse, se eu voltar a ter olhos, olharei verdadeiramente os olhos dos outros, como se estivesse a ver-lhes a alma. A alma? Perguntou o velho da venda preta. Ou o espírito? O nome pouco importa. Foi então que, surpreendentemente, se tivermos em conta que se trata de pessoa que não passou por estudos adiantados, a rapariga dos óculos escuros disse: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Fecha aspas. É bonito que a frase mais famosa e filosófica de Ensaio sobre a Cegueira seja da moça, que, como o narrador diz, não tem muito estudo e tinha uma vida livre antes da epidemia. Eles trocam de roupa, mas ainda ficam sujos, porque os corpos estão sujos. De madrugada, vem uma chuva forte e a mulher do médico aproveita para lavar as roupas e sapatos na sacada. Sacada aqui no Rio Grande do Sul, mas na prosa de Saramago e nos outros estados do Brasil é varanda. Logo, as outras 2 mulheres se juntam a ela para ajudar e, nuas, limpam as roupas e se limpam. Abre aspas, somos a única mulher com 2 olhos e 6 mãos que há no mundo, fecha aspas. Assim como o fogo que destruiu o manicômio, essa chuva também é simbólica, porque literalmente lava aqueles corpos que tinham sofrido tanto, que tinham sido instrumentalizados na troca por comida. E elas se divertem no banho na sacada, riem e voltam para dentro, limpas de corpo e alma. Na casa do primeiro cego, eles encontram um escritor que estava morando lá. Ele continua escrevendo como pode, mesmo sem enxergar, e escreve um livro do que está sendo aquela experiência de viver, de estar vivendo num mundo que deixou de enxergar de uma hora para outra. O fazer o livro é uma forma de deixar gravado, de tornar a experiência permanente. Mas deixar para quem, se todos ficaram cegos? Então a gente pode entender que essa personagem, escritor, fazer o livro também é uma forma de esperança que algum dia alguém vai conseguir ler o que ele escreveu. Essa personagem representa a preservação da memória, a documentação da história, o papel do escritor como narrador e até como historiador de uma das versões da realidade. Nesse dia, a mulher do médico passa na biblioteca, lugar que ficou inútil com a epidemia de cegueira, e pega um livro para ler para o grupo à noite. A mulher do médico faz literatura oral, lê na luz da candeia, como os antigos liam literatura em voz alta, na luz da fogueira, compartilhando histórias.
E assim, além de alimentar os corpos, o seu grupo, procurando por comida durante o dia, ela alimenta o espírito deles à noite, ou a alma, ou essa coisa dentro de nós que não tem nome, mas que é o que somos, e que precisa de histórias, precisa compartilhar histórias. Nas praças, uns cegos começam a falar aos outros, como aqueles profetas de praça, sabe? Falam de muitos assuntos, junta muita gente para ouvir e parece a mulher do médico que eles estão se enxergando pelo modo como viram a cabeça. Falam de tudo um pouco, mas ninguém fala de se organizar para viver melhor na nova situação de cegueira coletiva. Parece o Congresso Brasileiro. O médico diz, abre aspas, é bem certo que o difícil não é viver com as pessoas, o difícil é compreendê-las, fecha aspas. Eles encontram uma vizinha da moça no prédio dela. Essa mulher tinha descido à selvageria para poder sobreviver, comendo coelhos e galinhas cruas. Esses coelhos e galinhas que ela cria no quintal, os dois animais simbolizam ressurreição ou perpetuação, já que são símbolo de fertilidade e de abundância. Respectivamente, coelho, fertilidade e renascimento, e galinha, abundância e vida por causa dos ovos. Juntos, fertilidade e abundância, eles também são símbolo de ressurreição, recomeço, nova chance. Um dia encontram a vizinha morta na porta da frente e a mulher do médico vai cavar uma cova no quintal para não deixar o corpo ali. Uns cegos dos prédios vizinhos escutam a enxada e saem nas janelas, acompanhando o som. A mulher, enterrando a vizinha morta, se assusta com aquelas cabeças nas janelas e grita: ressurgirá, não ressuscitará, como Jesus, mas ressurgirá, que é um verbo que tem relação com a epidemia que eles vivem. A cegueira necessita que imagens ressurjam para os cegos, que eles voltem a ver. A mulher do médico disse isso do nada, sem pensar, e é um lampejo profético, porque a epidemia está por terminar. Enterrando uma mulher que se alimentava de coelhos e galinhas, no quintal cheio de coelhos e galinhas que sobraram, a mulher do médico tem o insight de que ressurgirá, ou seja, de que as pessoas verão novamente. As coisas hão de surgir para a vista deles novamente. Porque o milagre necessitado nesse lugar não é o da ressurreição, mas o do ressurgimento, da volta da visão. Em mais uma imagem simbólica construída pelo autor e que se relaciona com a Bíblia, a mulher do médico e o médico entram numa igreja e ela percebe que todas as imagens de santos e todas as estátuas estão com faixas brancas sobre os olhos, como se também os santos estivessem padecendo da cegueira branca. É característica da literatura de Saramago a humanização do divino. Ele escreve sobre figuras da Bíblia, em outros romances, como pessoas humanas, com defeitos e desejos tal qual todo mundo. Aproxima o divino da instância do humano. Me parece que é a intenção do autor com essa cena, dizer que a epidemia daquela cidade tomou também as figuras da igreja. Sendo assim, não há a quem recorrer, porque até o divino está contaminado e perdido na cegueira branca. A mulher do médico pensa que pode ter sido o padre que colocou as vendas, quando percebeu que a epidemia atingiria a todos. Abre aspas. Esse padre deve ter sido o maior sacrílego de todos os tempos e de todas as religiões, o mais justo, o mais radicalmente humano, o que veio aqui para declarar finalmente que Deus não merece ver. Fecha aspas. A gente também pode interpretar essa cena como uma vingança de quem colocou as faixas brancas contra a instância do divino, que não fez nada para salvar as pessoas da barbárie que viria com a epidemia de cegueira branca e, por isso, não merecia continuar vendo. Tinha que ficar vendo tudo branco como seu povo. Ouvindo a mulher do médico ler, o primeiro cego fecha os olhos quase cochilando, mas não dorme e se assusta em perceber o escuro das pálpebras. Eles não viam escuro há muito tempo, a cegueira é branca. Ele se desespera, achando que passou para a cegueira comum e que vai passar a ver tudo preto. Apavorado, ele geme e quando a mulher pergunta o que houve, ele responde: "Estou cego", mas abre os olhos e grita: "Vejo!"
O primeiro cego é o primeiro a voltar a ver, logo são os outros. Na cena final, o casal principal tem o seguinte diálogo. Abre aspas. Por que foi que cegamos? Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Fecha aspas. Interessante que a mulher do médico diga cegamos, se colocando junto, ainda que tenha sido a única que não cegou. Mais uma vez ela se coloca no lugar dos outros, fala pelo coletivo. Abre aspas. A mulher do médico levantou-se e foi à janela, olhou para baixo, para a rua coberta de lixo, para as pessoas que gritavam e cantavam. Depois levantou a cabeça para o céu e viu todo branco. Chegou a minha vez, pensou. O medo súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ainda ali estava. Fecha aspas. E a frase final, a cidade ainda ali estava, que dialoga com aquela frase que a gente viu de quando o grupo entra na casa da mulher do médico, que ela vê a cidade escura, parecendo uma massa de alcatrão, e o que ali estava não era uma cidade. A última frase do romance diz que a cidade ainda ali estava, mas a percepção anterior da mulher, de quando chegaram em casa, a percepção dela, que era a única conseguindo perceber pela visão, é de que a cidade não esteve sempre ali. A cidade tinha sido suspensa durante a epidemia, porque a cidade representa a organização social, e a organização social não existiu durante a epidemia. Essa frase final configura um final aberto, que a gente pode interpretar de diferentes formas. A cidade ainda ali estava. Pode ser que tudo que levou à epidemia, que a forma de vida que levou as pessoas a cegarem, ainda estava ali e dentro em breve toda a correria atrás de dinheiro, atrás do círculo amarelo, do semáforo e do ouro, do lucro, logo a correria da vida urbana vai voltar. E isso também remete a um final cíclico. Porque se as pessoas voltarem a ser como antes da cegueira branca, será que sofrerão outra epidemia? Terão de passar de novo por outra jornada pedagógica para se melhorar como humanidade? Ou a cidade ainda ali estava? Pode ser lido como nem tudo está perdido para a barbárie. Ainda temos condições de retomar a organização social e viver com humanidade, porque a base da cidade ainda está ali. A mulher do médico é a protagonista do romance, né? A gente viu. E ela representa o indivíduo ideal, com atitude ética, com valorização do outro de forma altruísta, num nível que não sei se alguém conseguiria ter. Ela é a líder do grupo de 7 pessoas, o grupo das personagens principais. Os participantes desse grupo entendem que a convivência em sociedade precisa ser ética, colaborativa, humanista. As pessoas passam por uma travessia pedagógica. Uma interpretação possível é que quando aprendem a importância do viver colaborativamente, quando evoluem como seres humanos, a visão volta. Lembra que eu disse que quando chegasse o final eu ia voltar na epígrafe? A epígrafe de Ensaio sobre a Cegueira diz assim, abre aspas, se podes olhar, vê, se podes ver, repara, fecha aspas. É um conselho em que a gente tem uma diferenciação de 3 verbos relativos a enxergar, olhar, ver e reparar. Esses verbos estão em gradação crescente no que se refere a enxergar com acuidade, olhar, ver e reparar. Olhar seria um enxergar de relance, ver seria um enxergar mais cuidadoso e reparar o enxergar mais detido, sendo que o verbo reparar tem 2 significados, reparar como enxergar com precisão e reparar como consertar o que não estava bom. É incrível como essa epígrafe resume a obra. As personagens que ficaram cegas conseguiam olhar antes da epidemia, mas não viam. Olhavam, enxergavam o que não ia bem na sociedade, mas seguiam a vida. O conselho diz que não basta também ver.
mas é preciso se envolver com o que se vê, a ponto de se colocar a reparar. Então, que é um conselho que chama a ação. E a ação seria uma forma de cidadania comprometida. Não basta ver que as coisas não vão bem, a gente deve fazer a nossa parte para melhorar o cenário da vida em coletividade. Esse chamado para a ação aparece também na filosofia de Hannah Arendt, que diz que o contraponto para a banalidade do mal está no exercício do pensamento crítico, ou seja, que é a partir da ação que a gente exercita a qualidade da humanidade em nós, pelo exercício do pensamento crítico. Esse capítulo da Hannah Arendt, que fala sobre isso, tem o título Ação e consta no livro A Condição Humana. Da tese do pesquisador Garlet, ele cita como Saramago aludia a esses verbos do enxergar em obras anteriores a Ensaio sobre a Cegueira. Então, abre aspas lá da tese do pesquisador Garlet. Na obra de José Saramago, essa questão do ver e do olhar, o olhar, como incapaz de potencializar o homem para uma praxis transformadora. Aquele, o ver, como condição para a ação lúcida. É uma tônica em constante aperfeiçoamento. Basta aludirmos aqui, à guisa de explicação, a evolução dessa temática ao longo do tempo. Em Memorial do Convento, de 1982, a voz narrativa assim se refere à diferença entre olhar e ver, porque este é o dia de ver, não o de olhar, que esse pouco é o que fazem os que, olhos tendo, são outra qualidade de cegos. Já em História do Cerco de Lisboa, de 1989, a diferença entre olhar e ver é adicionada uma terceira qualidade de visão, o reparar. Deixemos, pois, tranquilo este homem, ainda não de todo preparado para ver, ele que de rever tem profissão e que só ocasionalmente, por passageiro distúrbio psicológico, repara. Chega-se ao Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, com a premissa da necessidade de ver e reparar ainda mais desenvolvida, além de expressões que retomam o argumento precedente, ou seja, de que não basta possuir a faculdade da visão, é preciso exercê-la, na voz da mulher do médico. Abramos os olhos. Não podemos, estamos cegos, disse o médico. É uma grande verdade a que diz que o pior cego foi aquele que não quis ver. Em Ensaio sobre a Lucidez, de 2004, a questão é retomada, estabelecendo uma relação direta com o ensaio anterior, e cremos com as demais obras do autor. Ou seja, a temática do olhar, ver e reparar parece-nos perpassar a obra saramaguiana, evoluindo um patamar acima a cada novo romance. Fecha aspas. Dentro dessa citação do pesquisador, ele faz citações de fragmentos ali dos romances de Saramago, né? Deu para entender. Eu teria que dizer aspas simples para vocês a cada citação dos livros, então para não ficar muito confuso eu não falei. A epígrafe de Ensaio sobre a Lucidez é, abre aspas, uivemos, disse o cão, fecha aspas, do livro das Vozes. Uivar é o que uma das mulheres faz quando está debaixo de um cego gordo na cena do sacrifício. Nesse livro, Ensaio sobre a Lucidez, de 2004, uivar também aparece como um verbo de significação ampla. E lá da tese O Romance e o Romance de José Saramago, da pesquisadora Iris Conrado, da Unesp, que foi a outra tese em que eu estudei bastante para fazer esses roteiros, ela comenta que estes 4 romances, Ensaio sobre a Cegueira, Todos os Nomes, A Caverna e Ensaio sobre a Lucidez, esses 4 compõem uma trilogia alegórica que fazem uma crítica às configurações do mundo contemporâneo e falam de um mundo abandonado pela razão, algo que a gente vinha falando já ao longo dos episódios, mas só para arrematar aqui então com a voz da pesquisadora. A alegoria sendo a construção de uma estrutura narrativa que poderia ser situada em diversas realidades, tempos e situações, como a epidemia de cegueira de Ensaio sobre a Cegueira, que poderia ser em qualquer cidade contemporânea, porque a essência dos conflitos que acontecem ali são da natureza humana, independente do lugar.
Ensaio sobre a cegueira não se propõe a explicar e a discutir a cegueira tradicional, física ou os problemas sociais decorrentes da falta de visão, ou o quanto a sociedade falha em estar adaptada e incluir os deficientes visuais. A cegueira, em Ensaio sobre a cegueira, é simbólica, moral, ética, é sinal de uma sociedade corrompida humanisticamente falando. A partir desse fato inusitado, uma epidemia de cegueira branca, toda a estrutura social é alterada. Uma das perguntas que a gente pode lançar a Ensaio sobre a cegueira é de que forma a violência é representada literariamente. E é uma chave de leitura analisar a violência na obra. E uma resposta possível é que a violência existe nas personagens em proporção inversa à humanidade. Como assim? A violência aparece naqueles que renunciam às características de humanidade, que se tornam bestializados, animalizados, como os cegos malvados. As características de humanidade seriam a valorização do outro em detrimento de si mesmo, como a mulher do médico faz, a empatia, a capacidade de se compadecer com a dor alheia. A violência seria inversa ao fator humano em cada um. As personagens que agem como bestas agem menos como seres humanos, têm menor racionalidade. Em Ensaio sobre a cegueira, a violência é avessa à ética. A obra sugere que a violência é da ordem do irracional, então, do não humano. E com essa sugestão, a gente pode entender que a obra automaticamente sugere que o antídoto para a violência, o remédio para a sociedade injusta, seria o estímulo da humanidade nas pessoas. Como é que se estimula o humanismo? Como é que vocês acham? Vamos lembrar daquela cena em que o grupo encontrou o apartamento, conseguiu se limpar, comeu. Uma vez abrigados, limpos, alimentados, com suas necessidades básicas atendidas, o que aconteceu depois? Qual foi a falta que foi suprida depois das necessidades básicas, que os bichos também têm? Depois disso, do que as pessoas tiveram necessidade? De arte. A mulher leu uma história. E aí eles se alimentaram em uma dimensão que extrapola o físico, alimentaram a alma com arte. Então, que a arte nos distancia do estado de bestas, da violência e nos humaniza. A humanização é algo no que precisamos ser educados. A gente precisa aprender, não nasce pronto. É preciso desenvolver e até exercitar a humanidade em nós para que não se perca. Apesar de mostrar até onde pode ir a perversidade humana, a história de Ensaio sobre a cegueira carrega otimismo e crença no ser humano, na capacidade do ser humano de escolher pelo desenvolvimento dos valores. Eu digo isso porque a história acompanha um grupo que vai se adaptando e tenta viver o melhor possível dentro das possibilidades do caos. E no final, com a retomada da visão, fica a sugestão de que uma lição pode ter sido aprendida e que a sociedade retome a estabilidade de forma melhorada. Saramago comentou em entrevistas que seus livros geralmente contam histórias de amor, não necessariamente de amor romântico de um casal, como em Ensaio sobre a cegueira, que tem o amor do casal, que é o médico e a mulher, mas também a gente pode interpretar que é uma história de amor dessa mulher pela humanidade, porque ela não desiste daquele grupo de pessoas que ficou sendo o grupo de amigos dela. Saramago comentou sobre essa predileção por histórias de amor quando comentou o lançamento de A Viagem do Elefante, de 2008, explicando que esse é o primeiro livro dele que não traz uma história de amor. Aí tem também a história de amor da moça com o velho da venda, que é super poética. Em outra entrevista, Saramago conta que quando era criança e morava com os avós, no verão eles dormiam no quintal, embaixo de uma árvore, uma figueira, porque era mais fresco. E que ele, às vezes, acordava de madrugada e via estrelas por entre os galhos da figueira. Eu acho isso tão lindo. Isso molda um poeta, um escritor, enfim.
Foi nesse acordar na frescura de madrugadas de verão, no campo, e ver estrelas por entre galhos da árvore que abrigava o sono da família, que Saramago foi forjado. Esse tema de uma cegueira que é moral, de um olhar e não ver, ou não querer ver, me lembra da mensagem do padre Júlio Lancelotti, de São Paulo, sobre as pessoas em situação de rua, com quem ele trabalha, que a gente às vezes preferia não ver, fingir que aquela pessoa deitada na calçada não está ali, para se poupar de pensar no horror que é alguém não ter nem onde dormir, estar completamente desprovido de qualquer recurso. Às vezes, é mais fácil agir como se não tivesse visto. O padre Júlio comenta em entrevistas que uma queixa dos moradores de rua é que as pessoas nem olham para eles. Até quando estão entregando uma comida ou uma coisa, as pessoas tendem a não olhar, não reparar nessas pessoas, não olhar nos olhos. E que eles querem ser olhados, enxergados. Claro, porque se sentir enxergado, se sentir visto, resgata um pouco da dignidade. É um detalhe, mas para quem já é invisibilizado pelo poder público, já perdeu tudo, receber um olhar de outro ser humano é um começo de troca, de resgate de dignidade. Enfim, deixo um abraço para o padre Júlio Lancelotti. Não sei se Saramago conheceu o trabalho dele, mas acho que Saramago teria gostado de conhecer. E acho que o padre Júlio deve gostar também da literatura comprometida e social de Saramago. Eu termino aqui a análise crítica de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio do Literatura Oral, volto com mais leitura comentada. Até lá, fiquem bem. Que o velho da Venda Preta e o velho Saramago nos guiem com lucidez serena e necessária. Um abraço.